A dieta, né, se a gente for falar sobre qual tipo de dieta ideal, é aquela, como o Vinícius disse, que é uma dieta que o paciente consegue aderir. Essa é a necessidade. Com isso, a gente tem que avaliar quais são esses alimentos, vamos dizer que o paciente ou tem uma dificuldade, né, de ficar sem, né, porque as pessoas às vezes criam rótulos, né, pão não pode, né, chocolate não pode. E, na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai montar uma dieta saudável para o paciente e vai inserir esses alimentos ali, né, que o paciente, às vezes, se vê errando na alimentação, ou que tem uma necessidade, né, tipo um pão, um chocolate. Sim. Então, a gente vai pegar uma porcentagem da dieta e vai, né, incluir esses alimentos ali na alimentação do paciente. Não é simplesmente focar na caloria, né, e deixar a densidade nutricional para lá. Exatamente. É até importante o fato da dieta flexível, porque o paciente consegue colocar os alimentos que têm memória efetiva dentro da dieta. Então, isso é muito importante. Óbvio, o paciente precisa seguir 100% ali, vai depender muito. É um paciente comum, é um paciente que é atleta, é um paciente que faz, por exemplo, musculação de modo recreacional. Então, vai depender muito do modo, do foco final do paciente. E a dieta flexível, para mim, hoje, eu acho que tem que entrar em todo o contexto. Sim. Se tiver essa flexibilização, antigamente que... Por exemplo, no meu caso, que você pega dieta de atleta, era batata doce e frango. Hoje em dia não existe isso mais. Uhum. E outra coisa que pega eu acho que a dieta flexível é muito para um paciente, aquele paciente que tem um conhecimento também. Porque, por exemplo, o paciente ele tem que saber, para fazer uma dieta flexível, o que é carboidrato, proteína e lipídio. Sim. Se ele não souber, ele vai fazer o quê? Por exemplo, já tem caso de paciente chegar em mim e falar assim, Márcio, eu vim aqui, eu quero ganhar massa muscular, então, tipo assim, eu tô comendo bastante batata doce e achando que é a batata doce que tá ajudando na hipertrofia e nesse ganho, na síntese proteica, e não é, entendeu? Então, ele não conhece o que é carboidrato, proteína e lipídio. Uhum. E também saber fazer as boas escolhas, porque muitas das vezes o paciente, quando ele já tem um acompanhamento nutricional há um bom tempo, com as consultas, você começa a explicar para esse paciente e ensinar esse paciente a se alimentar. Não é numa consulta que você vai pegar e falar para o paciente assim, vou te passar uma dieta flexível e você vai ensinar para ele em 1 hora. Não vai. Então, é o tempo que faz com que esse paciente, e o interesse dele também querer aprender e conhecer a qualidade dos alimentos, né? E entender também, né, até que ponto essa flexibilidade, ela vai ser inserida de modo que ajude na parte física dele, né? Sim. Porque quando a gente vai pensar, beleza, emagrecimento. Então, se o paciente ele precisa de uma dieta de 1.200 calorias para ele poder emagrecer, por exemplo, ele vai conseguir emagrecer com uma dieta, vamos dizer, com um rótulo mais saudável ou um rótulo mais ou menos saudável, vamos dizer assim, né? O fato é que uma alimentação mais balanceada, vamos dizer, 80% do tempo ali com alimentos voltados com os macronutrientes ajustados, né? Uma quantidade proteica interessante, né? Um macronutriente ele voltado para a prática esportiva, né? Um pré-treino bacana, ele vai ter resultados estéticos muito melhores, né? E voltados ali com o ganho de massa muscular, com a perda de gordura, ou seja, uma dieta intencionalmente voltada para o objetivo estético dele. Quando você só pensa na caloria, beleza, o emagrecimento, o déficit, ele acontece, né? Mas até que ponto essa qualidade de músculo, né? Ou mesmo essa densidade de gordura vai acontecer? Se ele faz esse déficit calórico de qualquer forma, acontece a redução do peso, não necessariamente a redução da composição corporal da gordura. Corporal, né? Que é o que a gente busca sempre, né? Sim. Que é o caso daquele pessoal que passa fome e fala, por emagrecer precisa passar fome, beleza. Na balança perde peso, só que aquele físico vai ficar flácido, flete, e fica aquele físico feio, sem massa muscular. E que é fundamental também, além dos macronutrientes, o treino, né? Porque de nada adianta fazer dieta, a dieta vai te reduzir o peso, porém a composição corporal não vai ser uma composição corporal adequada. Vai perder muita massa muscular também. Você precisa do estímulo mecânico ali para poder conservar e evitar esse catabolismo muscular. E algo hoje, assim, que a gente bate muito na tecla, né, gente? É a tal da distribuição proteica. Então, nessa dieta, mesmo que ela tenha essa flexibilidade, né, até mesmo para adesão do paciente, como a gente pontuou, se essa distribuição proteica ela não for equivalente ao que a gente precisa também, esse paciente não vai conseguir ganhar massa muscular, né? Então, enfim, é a gente entender que é importante ter, sim, uma dieta flexível, no sentido de ter os alimentos que a gente gosta, né? Incluídos na nossa rotina, até porque a gente fala tanto da constância, né? Só vai ser possível uma dieta ser constante para a gente poder obter os resultados que a gente quer a partir do momento da adesão, né? Então, ter flexibilidade nos leva à adesão. É o que eu penso também, que nós nutricionistas, a gente já tem uma experiência bem grande, né, com pacientes, e a gente sabe que ninguém segue dieta 100%. Sim. Uma vez a gente estava para um congresso, dentro do carro, você perguntou assim, acho que foi pro Vinícius, você já viu algum paciente que segue dieta 100%?
Cara, e aí isso é uma pergunta que você fala assim, cara, será que tem? E eu acho muito difícil. Tem aqueles pacientes que seguem 95% no final de semana e não sai e tal, mas é muito difícil você conseguir manter aquela dieta 100%. Por quê? Porque acaba que você vai numa festa, você tem um evento, você tem uma vida social. Por exemplo, Márcio, eu adoro tomar cerveja, eu não posso mentir, entendeu? Todo mundo vê nas minhas redes sociais. Eu sinto prazer em tomar, e claro que nada em excesso. Então, assim, não é aquela cerveja do final de semana que vai estragar tudo aquilo que eu fiz durante a semana. E aquela construção. Por exemplo, eu com 23 anos, dando um exemplo de vida, eu descobri que eu era hipertenso. Então, assim, foi aí que eu comecei a mudar minha vida. E aí, quando eu estava formando nutrição, mas eu era um estudante de nutrição que não fazia muita atividade física, até porque eu trabalhava e estudava. Então, assim, e a partir disso eu comecei a ter a nutrição na minha vida e ter essa flexibilidade. Sempre gostei de tomar cerveja, mas sempre tive dentro da flexibilidade a atividade física e alimentação, pelo menos durante a semana. Eu acho que essa flexibilidade já vem a longo prazo na minha vida e é o que eu tento mostrar para meus pacientes hoje em dia. Eu também, contando um pouquinho da minha história, é bem parecido com a do Marcinho. Quando eu comecei a tentar emagrecer, eu tinha a cabeça ainda que os pacientes têm, né? Que é o quê? Vou fazer dieta low carb, vou tirar carboidrato, troquei a cerveja pela vodka na época, né? Na época da faculdade. Enfim, foi um momento ali que eu tirava, no final de semana eu abria a rédea, né? Fazia 8 refeições livres. Então, ou seja, era on-off, né? E depois que eu fui entendendo, eu falei, opa, peraí, não, o segredo está na constância, né? Do que eu tô fazendo na maior parte do tempo. E aí, hoje eu trabalho muito com os pacientes com refeições livres, né? Então, a gente coloca e tira aquela refeição, porém, não é igual fazia, né? Começar programado, né? E dentro dos hábitos sociais ou dentro de uma vontade pessoal, né? Então, é isso que é legal a gente trazer, né? A nutrição, ela vem mudando muito. Hoje a gente fala muito de déficit calórico, que é primordial para o nosso emagrecimento. Mas lembrando que nós temos a taxa metabólica basal, né? Tem isso, né? Desculpa te cortar, mas a gente não pode trabalhar muito abaixo da basal. As pessoas acham que é só fazer déficit, mas aí a gente tem que olhar o metabolismo corporal também, entendeu? Então, assim, o déficit calórico ele é importante para emagrecer, mas eu não posso restringir demais. Nós temos a nossa taxa metabólica basal, que é importante para manter esse metabolismo. E até linkando nisso, foi bom você ter falado isso. Por exemplo, a partir do momento que você reduz a taxa metabólica basal, né? Reduz muito da sua necessidade basal, além do seu cortisol ir lá no teto, né? E que vai em algum momento descompensar a alimentação, porque você vai começar a ter uma busca maior por alimento. Gente, o metabolismo vai desacelerar, vai fazer o contrário, né? Então, assim, hoje eu tinha medo danado de carboidrato. Então é muito engraçado, né? Hoje eu falo assim, caramba, eu vou treinar com o Rodrigo e, bem, eu vou treinar quadríceps. Então, eu já vou ali, já como meu pãozinho com geleia, pré-treino. E assim... Acaba que quando você restringe muito, você tem tem alteração dos hormônios também. Por exemplo, a conversão de T3 para T4, ela fica prejudicada. A questão da grelina, da leptina, isso acaba te levando a ter mais fome. E algo que você falou também, o pessoal tem muita carbofobia, né? O pessoal fica com medo, carboidrato engorda. Mas, por exemplo, você pega uma colher de azeite, a quantidade de caloria que tem ali vai equivaler quase, basicamente, meio pão de sal, se for olhar assim. E aí o pessoal usa o azeite como um alimento saudável. Você come azeite, come bastante, coloca muito azeite na salada, mas quando vai ver, eles colocam a culpa no pão de sal, onde na realidade é o excesso de azeite que está utilizando. Por isso que informação é liberdade, né, gente? A partir do momento que a gente começa a entender o que a gente está fazendo, como que funciona, né? Uma das coisas que eu gosto muito de mostrar para os pacientes hoje em consulta é o Diet Box, né? Que é o aplicativo que a gente monta, dieta. Peraí, como que tá funcionando a sua dieta? Quantas calorias que ela tem? Olha, eu tô pensando na distribuição dessa proteína, é 1,5 gramas de proteína por quilo de peso, ou 2 gramas. E aí, para o paciente entender isso, né? Porque é muito fácil a gente taxar alimentos como bons ou ruins, vilões ou mocinhos, só que, na verdade, o que conta é a alimentação, né? O contexto alimentar. Não